muito bom dia a você que nos acompanha. Iniciamos mais um Talk DI e eu recebo aqui hoje, então, o presidente do Conselho de Administração do CIE, o Luiz Carlos Floriani, e também o Gabriel Reisdorfer, ele que é coordenador da unidade daqui de Chapecó do CIE. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Ana. Agradecemos o espaço que vocês estão nos cedendo para falar um pouco do CIE de Santa Catarina e transmitir informações para toda a rede que acompanha vocês também. Muito obrigado em nome do CIE de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Cumprimento a todos que estão acompanhando, né? E para nós é sempre um prazer poder estar falando um pouquinho mais do que a gente realiza aqui para a comunidade chapecoense e também do futuro do CIE, que nos espera aí para esse ano e para os próximos anos também, como uma entrega, né, para toda a juventude de Chapecó. Perfeito. O CIE que todo mundo ou começou pelo CIE ou tem alguém que, né, algum conhecido, algum familiar, algum sobrinho, alguém que começou. Eu, inclusive, meu primeiro emprego também foi pelo CIE. Mas hoje, né, muita coisa mudou, né? Hoje o pessoal está muito autodidata, essa questão da internet também, esse negócio por conta. Como é que está o cenário hoje em dia, né, que vocês avaliam da questão da empregabilidade, especialmente de jovens em Santa Catarina, né, de maneira geral? Veja, inicialmente é importante que eu relembre até para algumas pessoas que o Centro de Integração Empresa e Escola do Estado de Santa Catarina, CIE Santa Catarina, é uma organização social. Provavelmente hoje a maior organização social do nosso estado, com uma missão muito específica de acolher, preparar, apoiar e encaminhar adolescentes e jovens para o mercado do trabalho, especialmente adolescentes e jovens presentes nas famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, na faixa da população que a gente chama de mais necessitada. Até porque, se a gente começar a analisar a evolução da sociedade brasileira como um todo, é nessas famílias que nós temos agora, digamos assim, a maior quantidade de matéria-prima, se você me permite dizer assim, Ana, com devido respeito. Por quê? Porque as classes mais favorecidas tendem a não ter mais filhos ou ter poucos filhos. Quando você fala de classe A, B e C, que seriam as nossas classes mais favorecidas, você está falando de pessoas que, quando muito, querem ter um ou dois filhos, dependendo da região, da cultura e assim por diante. Em contrapartida, as classes D e E continuam tendo muitos filhos e é lá que, de certa forma, está o nosso alvo maior, porque você falou uma coisa muito importante. Veja, a imprensa tem divulgado nos últimos meses, insistentemente, que a gente vive um apagão de mão de obra. E não é só um apagão de mão de obra qualificada, é um apagão de mão de obra em todos os setores, justamente por conta de uma série de situações que envolvem o que eu te falei inicialmente. Isso passa a ser um desafio do CIE. Primeiro, para consolidar a cultura de que nenhum sonho é conquistado sem trabalho. Segundo, para que não se misture a possibilidade de deixar de estudar para trabalhar, que também não pode ser concebido. Por mais que precisemos trabalhar, nós não podemos, em momento nenhum, estimular e nem permitir que um adolescente ou um jovem deixe de continuar estudando para agregar valor e conhecimento para justamente ele poder crescer. Mas, em cima desses desafios, tem todo um desafio de uma organização como o CIE também, de influenciar não só o jovem, colocando ele no mercado de trabalho através dos nossos dois programas. Você citou bem, eu só não te perguntei se você foi estagiária ou foi jovem aprendiz do CIE. São os dois programas do CIE. Lá atrás nós começamos com só o programa de estágio. Então, a grande maioria das pessoas com quem eu converso hoje foram estagiários pelo CIE, um intermediador de estágio. Nos últimos anos, especialmente de 10, 11 anos para cá, né, Gabriel? A gente também ingressou com o programa do Jovem Aprendiz, que é a única possibilidade que um adolescente de 14 para 16 anos tem de ir para uma empresa de forma legal e aprender uma profissão propriamente dita. A nossa legislação, a CLT, não permite contratação com menos de 16 anos. O próprio estágio é a partir dos 16. Então, tem aí o trabalho do jovem aprendiz. Me permita também usar o teu canal de informação, usar o canal de informação da rádio também, do Diário do Iguaçu, Ana. Primeiro, para agradecer
muitos empresários parceiros aqui do CIE, do CIE como um todo, mas especialmente da nossa unidade aqui, que é coordenada pelo Gabriel, o CIE de Chapecó, que já entenderam que investir no jovem aprendiz não é a despesa. O principal ativo de uma empresa é um ser humano. Tá? O próprio Diário do Iguaçu, sem seres humanos, ele não sai, ele não vai acontecer. Então, os empresários passaram a entender, e muitos, graças a Deus, já estão entendendo, que não é uma despesa, é um investimento. O principal ativo de uma empresa é o ser humano. E está investindo, preparando esses adolescentes com 14, 15 anos. Muitos deles, o Gabriel pode confirmar isso, já são contratados no final pela própria empresa. Muitos deles já ficam ali. E aí eu agradeço esses empresários e também aproveito o mesmo canal para já provocar aqueles que ainda não entenderam a importância disso. Porque quando a gente coloca um adolescente, um jovem, no mercado de trabalho, especialmente quando a gente vai lá nessas famílias em uma situação um pouco mais vulnerável, nós não estamos mexendo só com a vida daquele jovem. Nós estamos mexendo com a vida da família dele e, no médio prazo, nós estamos mexendo com a vida da comunidade. Então, só para você ter uma ideia, o Conselho de Administração do CIE Santa Catarina validou um processo estratégico que definiu o propósito do CIE para os próximos anos, sabe? O propósito do CIE para os próximos anos é contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e equitativa, sabe? Justa por quê? Porque não se admite que os jovens, os adolescentes e jovens não tenham as mesmas oportunidades que qualquer outro adolescente, independente de classe, de social, de religião, de cor e assim por diante. Então, eu faço até uma analogia com uma maratona. Qual é o nosso papel? Nós não podemos definir quem vence a maratona, quem chega em segundo, terceiro ou em último, mas nós temos a obrigação de deixar todos na linha de largada, dar a oportunidade de estar na linha de largada dessa maratona a todos eles. A partir dali, aí é cada um que decide, aí depende de esforço, de sacrifício e assim por diante. Então, nesse aspecto, graças a Deus, nós estamos evoluindo muito bem aqui no oeste do estado. Eu tenho até que tomar cuidado quando eu falo oeste do estado, porque às vezes a gente concentra demais a história, né? Chapecó, Chapecó, Chapecó. Não, a nossa unidade de Chapecó é exemplo para o CIE. Mas temos uma unidade em São Miguel do Oeste também, que vai muito, muito bem. Uma unidade em crescimento ali na cidade de Concórdia. Joaçaba, já meio oeste, uma unidade também forte. O CIE, neste exato momento que eu estou conversando com você, tem festejado bater 25 mil contratos, ou seja, no ano passado nós atendemos 24 mil contratos ativos de jovens nos programas de estágio e de aprendizagem. Esse ano nós já superamos a marca do ano passado e já passamos de 25 mil. Mas eu faço uma conta muito simples para as pessoas entenderem a importância desse trabalho. Se eu multiplicar 25 mil por uma família média de 4 pessoas, eu estou falando que nós estamos impactando 100 mil pessoas com esse trabalho. Ano passado, de bolsas de estágio e do salário que o jovem aprendiz recebe, nós participamos aí, em termos numerários, da distribuição de 217 milhões de reais para todo esse conjunto de estagiários e aprendizes no Estado. Então, tu imagina que eu já não estou falando mais só de impacto social, eu estou falando de impacto econômico. São 217 milhões distribuídos para serem consumidos na economia do Estado. Para falar um pouquinho mais do sucesso da nossa unidade de Chapecó, que, inclusive, deve ganhar um prédio novo, se Deus quiser, até ano que vem a gente quer estar aqui inaugurando. Eu vou deixar o Gabriel falar um pouco, senão eu falo sozinho aqui, né? Deixar o Gabriel falar um pouco das novidades aqui da nossa unidade de Chapecó, que não são poucas. Não são poucas. Ano passado, final do ano passado, a gente estava aqui assinando um convênio com a Aurora, algo inédito com os SEDUPs, jovens de SEDUP vinculados a programas de aprendizagem que passam a receber bolsa e assim por diante. Exato. Eu acredito, Ana, que é importante contextualizar, após tudo isso que o presidente nos trouxe, um pouquinho desse perfil, né? Hoje a gente vê um jovem com um perfil um pouco diferente do que a gente acompanhava há 10 anos atrás. Eu estou completando 14 anos esse agora. E eu vejo um perfil totalmente diferente. Então, hoje, o jovem,
ele é um pouco mais ansioso, ele tem um medo maior de cometer erros, né? Ele necessita de um feedback mais constante. E isso acaba trazendo para a empresa uma questão que ela tem que estar muito atenta, que não adianta somente ela oportunizar, né? Ela tem que primeiro confiar então nesse potencial, né, que esses adolescentes jovens têm, e aí começar a trabalhar com ele. Então a equipe de liderança que vai estar com ele ali tem que efetivamente acolher, né, trabalhar o feedback. A equipe, né, que vai estar no dia a dia com ele, né, operacionalizando as atividades, também tem que entender sobre o acolhimento com ele. E quando se tem essa junção, né, com certeza esse adolescente, esse jovem, ele vai ter uma chance de ter um sucesso profissional muito grande. A gente faz muito impacto, né, nas entregas que nós realizamos. O CIE, ele tem um perfil transformador mesmo. Hoje, para você ter uma noção, quando a gente fala em empresas privadas, né, que contratam aprendizagem, a gente fala em 70% de efetivação pós o programa. Então, são aprendizes que são efetivados antes mesmo do término do contrato, que a empresa fala, olha, abriu uma vaga efetiva e ou a vaga para esse jovem. Eu não tenho mais como permanecer com ele como aprendiz, tenho que efetivar, porque eu não posso perdê-lo, né? Ou quando chega ao término dos 24 meses, ele já é efetivado, né? E aí a gente tem o outro lado, as empresas públicas, né? Hoje nós também temos empresas públicas, essas acabam preparando esse adolescente jovem. No término do contrato, a grande maioria já está encaminhada também, né, para empresas privadas. Então a gente tem um papel muito grande. Então quando a gente vê que a empresa ela abre a porta, ela oportuniza, né, e tem esse ciclo de capacitação, desenvolvimento, feedback, é contínuo, a equipe acolhe, a gente sabe que o sucesso ele vai acontecer. Isso é muito importante frisar. Presidente, acho que talvez nem o senhor está sabendo ainda, mas ontem a gente chegou a 25.500 contratos ativos simultaneamente em Santa Catarina. Então é um volume muito grande, a gente está falando próximo a 13 mil aprendizes e o restante de estagiários, né? E a nossa meta aí está sendo ousada. A gente quer chegar até o final de junho agora com 26 mil contratos ativos. São mais de 1.000 vagas que nós temos abertas, né, no estado de Santa Catarina, hoje no programa de estágio e aprendizagem. Então, nós temos total potencial de impactar 26 mil famílias até final de junho. É um resultado muito grande. Como o presidente nos trouxe, se a gente botar uma média de 4 pessoas, a gente está falando em 100 mil pessoas, é maior do que muitos dos nossos municípios catarinenses, a grande maioria, o impacto. E Chapecó, a gente tem um prazer muito grande que o empresariado local, ele acredita muito no potencial do jovem. A gente precisa formar, né, essa mão de obra, como o Floriano nos trouxe. Existe uma necessidade da capacitação e o empresário está entendendo que ele não tem como esperar que isso aconteça. Ele não pode esperar que milagrosamente, né, apareçam pessoas capacitadas, né? Ele tem que começar a fazer um movimento. Então, quando a gente fala no estágio, na aprendizagem, é um movimento que o empresário ele começa com esses programas, ele entende a importância que tem uma entidade como o CIE, né, de trazer uma parte teórica do programa de aprendizagem, de dar um suporte no desenvolvimento dos seus estagiários, para daí então ele formar essa mão de obra que ele precisa. Entendi. Então é extremamente importante, né, para a nossa comunidade. Me permita reforçar um pouquinho o que o Gabriel falou, Ana. Por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem, mas afinal de contas, qual é a participação verdadeira do CIE? O aprendiz vai lá para a empresa, ele tem que estudar num período e no outro meio período, todos os dias, ele está lá na empresa exercendo a aprendizagem efetiva. O CIE recebe esse aprendiz toda semana, um dia. Toda semana recebe um dia e lá ele vai passar um período desse dia, matutino ou vespertino, com um orientador que complementa os conhecimentos práticos que ele recebeu com conhecimentos a nível de cidadania, a nível de postura, a nível comportamental, enfim, a nível de futuro. Apoiados por uma rede de apoio que o CIE tem, porque o CIE não é uma empresa de recursos humanos, única e exclusivamente. Especificamente no caso da aprendizagem, e agora estamos evoluindo também para os estágios, mas especificamente no caso da aprendizagem, nós temos lá assistente social e psicólogo. Por quê? Porque, muito rapidamente, o Gabriel colocou uma situação
que tem nos incomodado nos últimos anos. A evolução da sociedade brasileira dos últimos anos fez com que o modelo família sofresse algumas alterações. Então, você tem marido, mulher, todo mundo trabalhando, o contato com os filhos passou a ser menor, os filhos hoje, muito rapidamente, já vão para creches e coisa parecida. Deixou de ser aquele modelo lá do meu tempo, de uma mãe presente 100% do tempo, um pai muito próximo e assim por diante. O que está acontecendo? A nossa, me permita a expressão, a nossa gurizada, os nossos adolescentes, eles estão ficando sem referência. Eles estão perdendo a referência. E a equipe do Gabriel, no caso aqui especificamente de Chapecó, a equipe de apoio, seja assistente social ou seja psicólogo, ela é usada todos os dias. Uhum. Todos os dias. Por quê? Porque, veja, você tem um garoto ou uma garota que ele está indo pela primeira vez para uma unidade de trabalho. Que daí ele tem que quebrar aquele gelo inicial e ir se adaptando nessa unidade de trabalho, onde tem um supervisor que vai ser o responsável por ele, mas tem toda uma outra equipe que também está recebendo um corpo estranho ali, me perdoe a expressão, mas que o que faz, como é que não faz. Lá na casa dele, principalmente em algumas situações, ele vive um outro problema. Às vezes ele sai da empresa, sai da escola, está tudo bem, chega em casa, tem outros problemas. Uhum. Resultado, onde é que isso impacta e onde é que a gente detecta isso? Nesse dia que eles passam com os nossos orientadores nas salas de aula do CIE. Porque quando o orientador percebe que alguma coisa está errado, ou o orientador senta com ele, chama de lado, eu digo, empresta o ombro, é uma expressão que eu costumo usar, ou o orientador sente que o problema é mais, porque o problema pode ser mais grave ainda, chama um psicólogo para falar com ele, ou um assistente social que tem que ir até a casa desse adolescente para saber o que está acontecendo. O Gabriel e a equipe dele, eles têm instruções muito específicas. A empresa pegou o estagiário ou o aprendiz e, de repente, liga para cá, ô, Gabriel, me troca esse aprendiz aqui que eu não gostei, ou me troca esse estagiário que eu não gostei. Não, pera aí, não é troca. Nós não somos uma empresa, volto a repetir, de RH. Isso aqui não é um produto de prateleira. O Gabriel vai ter que mandar um assistente social dele ir lá na casa desse rapaz, se é que está faltando, o que está acontecendo, vendo ou dessa menina, o que está acontecendo de verdade que está impedindo ele de fazer aquilo que precisava fazer na empresa. Diagnosticado isso, vai ter que ver até onde nós podemos colaborar para que isso seja resolvido. Porque senão nós vamos estar simplesmente descartando. Olha, nós vamos estar fazendo uma seleção. Esse aqui deu certo, esse aqui é um talento já definido, deixa. Aquele ali tem problemas, manda de volta. Desculpa a expressão, isso não pode, porque é justamente aonde tem problema que nós temos que superar os problemas para reintegrar, muitas vezes, as pessoas para a sociedade economicamente ativa. Nós precisamos, e me permita, e nós fazemos isso. Nós não queremos que a nossa juventude se acomode e queira viver de assistencialismo. Nós não queremos isso. Nós queremos que os nossos adolescentes e jovens entendam que eles são joias que podem ser realmente aperfeiçoadas. São, assim como o diamante que nasce um carvão, sabe? A mesma coisa acontece com os nossos jovens. Uns dão menos trabalhos, outros dão mais trabalho. Isso é uma coisa lógica, mas isso sempre foi assim. E em vários momentos, eu tomo até cuidado, mas quero que as pessoas me entendam. A equipe do CIE faz, em vários momentos, o papel da família. Porque como a família ficou cada vez mais ausente do ponto de vista prático, você vê muita carência de adolescente que gostaria de ter um ombro para encostar e chorar e que às vezes não tem. Tá? E pelo amor de Deus, eu não estou aqui criticando o modelo, o pai ou a mãe. Não, está todo mundo correndo atrás de alguma forma de buscar uma solução para a sua própria vida. E nesse aspecto é que o trabalho do CIE realmente contribui para a sociedade. E me permita te dizer por que eu falo isso com tanta ênfase. O nosso Conselho de Administração, que é quem valida e fiscaliza toda a atuação estratégica do CIE, é composto por 32 conselheiros, contadores, conselheiros, que eu hoje tenho a honra de coordenar, presidindo, que todos eles, quando você olha o nosso relatório, é bonito. Você vai ver nomes lá que são donos de shopping, donos de cadeia de loja, donos de indústria, reitor de universidade e assim por diante. Mas todos eles vieram da base da pirâmide. Todos nós acreditamos de verdade que quando você recebe apoio, quando você é acolhido, você
faz despertar o teu talento e você devolve para a sociedade, que é o que a gente, como gestor, imagina que toda a nossa equipe está fazendo. De alguma forma, todos nós estamos devolvendo parte daquilo que a sociedade também já fez por nós em algum momento, você está entendendo? E agora o desafio passou a ser maior. Por quê? Porque tem que fazer esses jovens entenderem que dá, por meios normais, legais, sem ter que ir para o mundo paralelo, dá para todo mundo conquistar o seu espaço na sociedade. Perfeito. Realmente, o método tradicional, né, não tem atalho, o sucesso. E todos podem, desde que tenham as mesmas oportunidades da linha de partida, né, todos podem chegar aí longe, sem dúvidas. Portanto, os números que vocês trazem, né, quantos contratos, quantas vidas são impactadas, a ação que vai além da questão profissional, da capacitação profissional, mas a questão social, familiar, porque, sem dúvidas, o ser humano não é só profissional, né? É uma pessoa que a gente está falando, é um jovem que está buscando aí um caminho, uma oportunidade, e, sem dúvidas, o trabalho do CIE é muito importante. Mas eu também quero saber quais são as áreas que mais oferecem oportunidades, né? Os setores, quais que são, de maneira geral, em Santa Catarina, mas também aqui em Chapecó. Como é que está essa questão? Hoje, quando a gente vai... Vamos dividir em dois, né, aprendizagem e estágio. Na aprendizagem, a gente vai estar falando hoje muito na parte administrativa. Então, quando a gente fala administrativo, já fala desde uma recepção, RH, DP, financeiro, né, planejamento, controle de produção, voltando um pouquinho para a área da indústria. A gente fala na parte comercial. Hoje nós temos um programa voltado, né, para o comércio, então atendimento inicial ali aos clientes, toda a questão de hoje tem muita venda também por e-commerce, né? Então também podem ter o aprendiz auxiliando nesse processo. A gente vai falar muito hoje em transportadoras também, então a aprendizagem na área da logística também é algo que vem gradativamente crescendo, né? Então hoje, quando a área de tecnologia, Chapecó é uma referência também, então nós temos muitos aprendizes dentro de empresas de tecnologia. Então, quando a gente fala da aprendizagem, a gente vai olhar basicamente segmentos, né? Administrativo, indústria, comércio, logística, né? Cooperativas, nossa região muito forte também, o cooperativismo, então nós temos um volume gigante de aprendizes também atuando sempre nas cooperativas, sejam elas de crédito, de fomento, né? Da nossa região. Quando a gente vai falar no estágio, né, a gente vai pensar hoje no ensino médio, que é uma porta de entrada. Hoje a gente fala no estágio do ensino médio como um jovem que ele vai estar descobrindo o que ele quer fazer depois num curso técnico, numa graduação, né? O estágio do ensino médio ele é muito amplo, então ele não pode fazer uma atividade que é proibida, um serviço geral, por exemplo, algo assim, que não entra dentro do estágio. Mas atividades que vão mostrar para ele possibilidades de graduações ou cursos técnicos, futuramente ele pode estar fazendo. Então a gente vai falar muito de atividade administrativa, atendimento ao público novamente, né? Muito forte. Já em ensino superior a gente vai estar falando em muita vaga, curso de administração, ciências contábeis, área de tecnologia, engenharias, todas, né? Arquitetura, muito forte, enfermagem, técnico em enfermagem, né? São cursos que têm vagas constantemente abertas. É importante reforçar também que todo o nosso trabalho não tem custo algum para qualquer jovem estudante. Então, todos que procurarem o CIE vão conseguir fazer o seu cadastro e vão conseguir ter acesso ao nosso banco, né, de vagas, nosso quadro de vagas, para se encaminhar totalmente de forma gratuita, né? Então, é extremamente importante que todo adolescente, jovem, estudante que esteja nos acompanhando também, ou familiares que estejam nos acompanhando, orientem para que façam o seu cadastro. Pode tanto ir pessoalmente na nossa unidade, quanto acessar, né, o nosso site, que é o ciescc.org.br, e fazer o seu cadastro e já ter acesso a esse quadro de vagas. Porque ele muda diariamente, não é nem semanalmente, é diariamente. Então, diariamente tem vagas novas entrando e vagas novas sendo fechadas, tendo jovens aproveitando essas oportunidades e sendo selecionados pelas empresas, né? Então, basicamente, a nossa região ela tem um perfil bem forte nesses cursos que eu trouxe para você, é o que mais tem demanda, né? Pedagogia também, acabei esquecendo de mencionar, mas pedagogia também tem muita demanda, né? Importante, Ana, reforçando o que o Gabriel está dizendo, todos aqueles que estão nos acompanhando nessa entrevista, enfim, todos os clientes do Diário do Iguaçu, todos os ouvintes, todos os
os que estão assistindo, se você tem ou conhece alguém que tenha alguém de 14 a 16 anos, o programa é o programa Jovem Aprendiz, que pode ser encaminhado a partir do programa Jovem Aprendiz, que pode participar de projetos específicos que nós temos, como o PIT, que é o Programa de Iniciação ao Trabalho. O Gabriel deve falar alguma coisa, nós temos um lançamento de um PIT aqui agora na semana que vem. Às vezes a família fica sem saber o que eu faço com esse adolescente de 14, porque ele não pode ser empregado. Ou coloca no emprego informal lá, tem uma oficina de um amigo aqui, eu vou colocar na oficina de um amigo para ganhar alguma coisa, para aprender alguma coisa. Gente, não é preciso isso. Procurem o CIE, seja como o Gabriel falou, seja por meio digital, através da página, ou seja pelo meio presencial, não tem problema não, tem uma bela equipe ali, o Gabriel tem uma bela equipe ali para atender a mãe, o pai, o avô, a tia, a madrinha, quem for que seja, faz ali na hora o cadastro, prepara o cadastro e mesmo que a vaga específica não exista na hora, esse moço e a equipe dele vão dar um jeito de preparar para alguns dias depois, para uma semana depois ou coisa parecida. Se tiver 16 anos ou mais, também pode participar do Jovem Aprendiz, mas daí tem uma outra oportunidade que é o programa de estágio. Porque o Jovem Aprendiz é de 14 a 29 anos, com exceção dos PCDs, pessoas com deficiência, não tem limite de idade. Então, pode ingressar nos programas Jovem Aprendiz a qualquer idade. Já o estagiário, por conta da lei, é dos 16 anos em diante e tem que estar cursando ensino médio, ensino técnico ou ensino superior, com uma grade de até 16 horas e uma bolsa de estágio, que tem uma lei específica. Então, são duas possibilidades para colocar os adolescentes e os jovens que o CIE tem. E que a equipe do Gabriel está preparada para fazer encaminhamento, para fazer chamada de empresa. É claro, a gente está feliz porque Santa Catarina está hoje praticamente com questão de emprego zerada. Nós estamos vivendo um momento de alto emprego, vamos imaginar assim, do ponto de vista prático de equilíbrio. Mas nós sabemos também que há reposição regularmente por conta do próprio processo econômico e abre vaga aqui, abre vaga ali, abre vaga lá, abre modelo. O Gabriel falou uma coisa que é importante, na minha opinião. Santa Catarina é um pequeno país com várias facetas e várias características, então ele está falando daquilo que acontece muito na região oeste, mas quando você vai lá para o litoral, já tem outros perfis de adequação, quer dizer, de repente você tem outro tipo de indústria no sul, outro tipo de indústria no norte. Então, são várias possibilidades que existem para uma geração que hoje, inclusive, ela não é mais a geração do meu tempo, onde a gente achava que ia ter que fazer tudo que tivesse que fazer na vida, ia ter que fazer na cidade que nasceu. Não, as novas gerações estão preparadas para mostrarem seu talento em qualquer lugar do país. Mas aqui, especificamente, me permita aproveitar esse espaço que vocês estão nos dando para dizer, ano passado, mais propriamente dito, a gente implantou um programa que já está aí sendo praticado em algumas regiões, chamado Aprendiz Rural, com a preocupação de fazer com que o jovem não vá embora aqui da região, digamos, com características mais rurais, porque era muito comum, de repente, brilha os olhos, todo mundo quer ir para o litoral, todo mundo isso, aquilo, aquele outro. Espera um pouquinho. Tem mais oportunidade aqui, nas regiões oeste, meio oeste, assim por diante. Hoje tem mais oportunidade aqui do que tem no litoral. A concorrência aqui é muito menor do que a concorrência que nós temos hoje nas chamadas grandes cidades do estado de Santa Catarina. Então, por que nasceu o programa Aprendiz Rural? Porque culturalmente tem muito daquela coisa, mas aprendiz rural eu vou ter que ficar lá na roça, desculpa a expressão, vou ter que ficar lá lidando com a enxada, vou ter que ficar como meu pai e assim por diante. Não, negativo, mudou tudo. Esse contexto mudou. Hoje a indústria agropecuária precisa de técnicos de informática, de técnicos de processamento de dados, de técnico para produção de máquinas, de tudo que você possa imaginar. E mesmo as pequenas propriedades, os jovens precisam entender que seus pais também precisam de gente que comece a pensar como aplicar toda essa nova tecnologia que existe hoje. Quer dizer, coisas impensadas há 50 anos atrás, que hoje o jovem automaticamente tem que entender que está mais fácil ele ficar e fazer a coisa acontecer aqui, na chamada região rural,
do que largar tudo e tentar lá numa outra região cuja característica é completamente diferente e, às vezes, com um nível, como eu falei, de competição muitas vezes maior. Preocupação essa do CIE. Por quê? Para que a gente não perca as características, para que a gente não perca o DNA de cada região. E até porque, graças a Deus, hoje, ao contrário do passado, né, Gabriel, por mais que você seja bem mais novo que eu, no passado era comum nós sairmos do interior por falta de universidade, por falta de faculdade, coisa parecida. Hoje nada disso falta. Hoje tem tudo aqui. E tem cidades em franco crescimento, como Chapecó. A gente cita Chapecó, mas todas as cidades da região aqui estão experimentando um franco crescimento. Então, como especialista em empreendedorismo, eu posso dizer com toda a franqueza aqui, independente da atuação do CIE, não existe, neste momento em Santa Catarina, lugar melhor para se empreender do que a região oeste do estado, meio oeste para o oeste do estado. Aqui estão aparecendo todas as oportunidades, inclusive de atividades que muita gente saía daqui para ir consumir na região litorânea do estado. Todas elas estão começando a acontecer aqui. Então, essa é outra preocupação que nós temos lá no CIE, de mostrar para o jovem. Esquece. Tudo bem, eu quero ir para Joinville, mas por que quer ir para Joinville? Por causa da indústria metalmecânica. Não, ela já está se instalando aqui também, porque ela precisa atender o complexo agroindustrial todo que tem aqui. Então, mas eu queria tecnologia, então eu quero ir para Florianópolis ou para Blumenau, era para lá, essa é a minha área. Não, negativo. A coisa aqui está acontecendo também, com alguns campos que não devem nada para nenhum dos melhores do país. Tudo isso vem de encontro e provavelmente eu espero que os ouvintes e assistentes estejam entendendo que passou a ser a preocupação do CIE. Por quê? Porque quem é que vai ditar os rumos desta cidade, desse estado daqui a 20 anos? São os nossos adolescentes de hoje. Essa turminha dos 15 daqui a 20 anos vai ter 35. Eles serão as pessoas que vão ocupar os cargos que determinam o andamento de todas as nossas atividades. Eles serão os futuros gerentes, os futuros diretores, os futuros vereadores, os futuros deputados, eles serão. E isso passou a ser, de verdade, a preocupação do CIE, preparar essa geração para que ela esteja pronta daqui a 20 anos e que faça melhor do que a nossa. Sabe? Porque você escuta muito, provavelmente você escuta isso também no teu dia a dia. Eu queria que fosse melhor isso, eu queria que fosse melhor aquilo, eu queria que fosse melhor aquele outro. Então, se queremos que realmente seja melhor, vamos começar a investir na geração que vai poder fazer melhor, que é essa geração que nós chamamos hoje de adolescentes e jovens, né? Perfeito, muito bem colocado. Sempre pensando no futuro. É isso aí. E sobre os próximos eventos, então, que teremos do CIE, sobre evento, também sobre uma possível ampliação aí estrutural. Conta para nós um pouquinho também sobre isso, Gabriel. Isso, então é importante trazer para todos, né, que muitas vezes o CIE é lembrado pelo estágio, pela aprendizagem, mas o CIE é muito mais do que isso, né? Então a gente trabalha, nossos grandes programas são estágio e aprendizagem, mas nós também trabalhamos com o desenvolvimento, né, dessa juventude de forma de uma pré-aprendizagem, antes deles conseguirem oportunidades. Aí a gente trabalha em basicamente 3 campos. Primeiro, o CIE Inclusivo, que é um programa que a gente tem direcionado para incentivar as empresas a contratarem pessoas com deficiência, né? A gente trabalha com ciclos de oficinas socioeducativas, são temas mais relevantes hoje, como inteligência artificial, elaboração de currículo, marketing pessoal, mais ou menos 2 horas cada oficina. E aí nós temos também um grande programa, que é o PIT, que é o Programa de Iniciação ao Trabalho. E o PIT a gente tem agora, na próxima segunda-feira, dia 1º/6, a aula inaugural de um PIT, e que ele tem um papel muito importante aqui para o CIE em Santa Catarina, né? É um pitch hoje através do FIA, são 10 unidades do CIE em Santa Catarina simultaneamente trabalhando com 10 turmas, então vão ser aproximadamente 200 jovens no estado que vão iniciar o pitch na segunda-feira. E em Chapecó, então a gente vai estar iniciando esse pitch de são 90 horas de preparação, 30 horas voltadas para a parte de inclusão digital, 30 horas para a parte comportamental, 30 horas voltada para a parte administrativa. Esse pitch ele vai ser apadrinhado por empresas, né? São empresas que estão apadrinhando, e o apadrinhamento vai acontecer com a abertura de vagas para esse público que participa do pitch, vai participar também recebendo esses jovens para visitas técnicas, né, dentro das suas empresas,
apresentando um pouco mais do mundo corporativo, também deslocando equipes até a sala do programa para que façam dinâmicas e falem um pouco sobre o que o mercado espera dessa juventude, né? Nós já estamos hoje, presidente, né, faltando aí 3 dias para iniciar o pitch, com quase 80% dos jovens já com vagas garantidas. Então, desses 20 aí, a gente já está com quase 15 para 16 vagas praticamente garantidas em empresas. Já está contratado. E então, eu gostaria de também estender esse convite, né, a todos os empresários que estão necessitando, né, de qualificação, estão buscando profissionais qualificados, querem conhecer um pouco mais do pitch, que nos procurem. Ainda há vagas para esses adolescentes e jovens. É uma provocação aí, presidente. Se nós tivermos mais do que 20 vagas apadrinhadas, nós vamos abrir um outro pitch, né? O CIE vai bancar com recurso próprio mais um pitch para não deixar nenhuma empresa que queira abrir oportunidade para esse público, né, sem ter jovens para incluir. É importante reforçar que o pitch ele vai estar sendo trabalhado com adolescentes em situação de vulnerabilidade social, são aqueles que mais necessitam de oportunidades. Eu gostei muito da analogia que o presidente trouxe sobre a maratona, né? Quando a gente fala de um jovem em situação de vulnerabilidade, ele sempre vai estar 1 ou 2 passos atrás de um jovem que não vive uma situação de vulnerabilidade. Por quê? A região que ele reside é uma região que tem mais tendência a levar ele para um mau caminho, as condições escolares deles não são as mais adequadas, a renda familiar, né, não é a mais adequada, a própria questão familiar de instrução, né, para ele, mostrando que ele pode ter um projeto de vida, que ele pode ter um projeto de carreira, que ele pode quebrar aquele ciclo, às vezes, que já está perpetuando algumas gerações, não acontece. E o pitch ele vem com isso, com esse intuito, de pegar esse jovem que tem uma carência maior, que tem uma necessidade maior de suporte, orientá-lo e inseri-lo. Então, é extremamente importante que os empresários vejam o quanto o pitch pode e vai fazer diferença para a sociedade também. E nós temos muito orgulho desse programa. E a gente conversava até um pouco antes de vir aqui para o Diário de Iguaçu sobre ele, né? Que ele é algo que nos dá muito orgulho porque a gente consegue perceber a transformação na vida desses jovens. Então, todos os empresários, né, que quiserem conhecer, que quiserem apadrinhar, auxiliando a transformar vidas, tem uma grande porta de entrada aí para conhecer esse programa, conhecer o CIE, conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz, que foi muito bem contextualizado pelo presidente Floriano. Importante, Ana, também que a sociedade entenda, e aí a importância do empresário, de forma geral, mas especialmente aqui da região de Chapecó e região, a importância do empresário entender esse contexto que foi passado pelo Gabriel. Porque todos os adolescentes que eu tirar da possibilidade de desviarem do caminho legal, é uma possibilidade de diminuir os índices de criminalidade, de marginalidade do futuro. Veja, nós precisamos cada vez mais agir na causa. A gente tem um estado que é considerado mais seguro, bom policiamento, isso. Mas é isso que nós queremos ou nós queremos que ela diminui, que esses índices diminuem na essência? Nós queremos continuar aumentando todo o nosso grau de segurança cada vez mais com o aparato, ou nós queremos que a consciência do cidadão passe a mudar e ele, por si só, passe a integrar uma sociedade com famílias organizadas, com cidadãos que pensam mais um no outro? Tá? Então, essa realmente, Gabriel, é uma provocação que o empresário precisa acordar. Todo aquele que for abrigado na empresa é um a menos, principalmente dessas famílias em situações mais vulneráveis, é um a menos que lá no futuro poderá estar invadindo essa empresa pela porta errada. Sabe? Eu fiz em Tubarão esses dias uma provocação para os lojistas de Tubarão, esses dias, não exatamente no ano passado, eu fiz uma provocação. Esses jovens, por uma absoluta necessidade, eles vão entrar na tua empresa. Pela porta da frente ou pela porta dos fundos. Quem decide é você. Tá? Esse é o momento de nós decidirmos que nós queremos acolher as populações mais carentes, que nós queremos dar oportunidade para esses adolescentes, que nós queremos mostrar que todos podem ser felizes e que podem ter sucesso pelos caminhos normais, sem necessidade de sonhar por propostas outras que são feitas por aí.
Excelente, muito muito bacana poder conhecer todas as esferas, né, todos os pilares do CIE, que são muitos, muito além dos estágios que a gente, né, acaba assimilando sempre ao Jovem Aprendiz, ao programa de estágio, mas é toda uma ação, é toda uma movimentação que é diária, constante e que busca aí acolher, né, de todas as formas possíveis esses jovens. Muito obrigada, pessoal, pela participação. A gente poderia falar aqui muito tempo sobre muitas pautas, muitos assuntos, mas vamos concluindo por aqui. E quero agradecer muito aí a participação de vocês por nos trazerem mais informações sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. E que bom saber que o CIE ainda tem muitos contratos, que muita gente ainda vem pelo caminho legal, buscar se aperfeiçoar, crescer e entrar aí no mercado de trabalho. Então, obrigada, Luiz Carlos Floriani, presidente do Conselho de Administração, e o Gabriel Reisdorfer, aí, coordenador daqui da unidade de Chapecó do CIE. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós é que agradecemos o espaço que o Diário do Iguaçu está nos cedendo. Volto a reforçar aqui. Todos aqueles que tiverem um adolescente, um jovem e que não souberem, desculpa a expressão, o que eu faço com ele, procure o CIE. Nós sabemos o que fazer com eles. Nós sabemos como encaminhá-los. Quero deixar aqui também um abraço. Nós temos um vice-presidente regional do CIE, que é daqui. Ele estaria hoje comigo, mas por necessidade de viagem ele não está. Vocês devem conhecer bem ele, que é o Escopel, João Carlos Escopel, um belo empresário aqui de Chapecó, que também começou lá na base da pirâmide e que nos ajuda na gestão do CIE como um todo. Mais alguém aqui que serve como referência, inclusive, para os nossos jovens e que mandou um abraço para toda a equipe aqui do Diário do Iguaçu. E muito obrigado. Fiquem muito à vontade sempre que precisarem de alguma informação. Está aqui o Gabriel, está aqui toda a nossa equipe. Assim como sempre que precisarem também ir ao CIE, ver o que está acontecendo, como está acontecendo, cobrarem melhor atuação, a disposição é a mesma. Eu reforço, então, o agradecimento, né, ao Diário do Iguaçu. Também coloco-se à disposição de vocês para qualquer ação, atividade que a gente possa estar somando, e faço um reforço aí para todos que estão acompanhando, né, que tenham esses jovens, procurem o CIE, nos procurem pessoalmente, pelo site. A gente vai sim trabalhar cada vez mais para buscar essas oportunidades e com certeza o empresário chapecoense já está de parabéns, porque hoje são mais de 500 empresas parceiras nossas aqui, e quanto mais a gente difundir o que o CIE faz, quanto mais a gente mostrar que o CIE é muito mais do que estágio de aprendizagem, a gente vai conseguir abrir mais portas para essa gurizada que tanto necessita, né, de oportunidades. Então, um agradecimento muito especial a vocês. Muito obrigada. Nós, da mesma forma, ficamos sempre à disposição do CIE. Também obrigada a você que nos acompanhou em mais um Talking Daí. Ficamos por aqui até a nossa próxima edição.